ali de L4 da cicatriz umbilical, a aorta se bifurca, dando então as artérias ilíacas comuns, direita e esquerda, tá? Bem, como principais ramos da aorta, falando em ramos da aorta, gente, existem aqueles ramos que são únicos, né? E existem aqueles ramos que são pareados, você vai ter um de cada lado, tá? Então, como esses ramos únicos, a gente vai ter o quê? O tronco celíaco, né? Então, o tronco celíaco posterior emerge da aorta, bem fácil de ver, e posteriormente, então, ele vai dar a gástrica esquerda, hepática comum e artéria esplênica, tá? 1 centímetro abaixo, mais ou menos, da emergência do tronco celíaco, a gente vai ter a artéria mesentérica superior, que também é um ramo único, tá bom? E mais para baixo, então, por último, como ramo único, a gente vai ter a artéria mesentérica inferior. Bem, como ramos pareados, ou seja, você tem direito e esquerdo, a gente tem como principal representante que as artérias renais, né? As artérias renais, seguido das gonadais e das lombares, que realmente são mais difíceis da gente avaliar pelo ultrassom. Além disso, a gente tem as primeiras que saem, são as artérias frênicas inferiores, mas que não têm manifestação, né? Não são acessíveis pelo ultrassom, tá? Bem, em relação à aorta, né, o diâmetro mais ou menos aproximado, né, que a gente observa, fica ali ao redor de 2 centímetros, né, 2 e pouquinho, mais ou menos, 1,8, 1,7. Lembrar que o homem tende a ter a aorta um pouco mais calibrosa do que a mulher e normalmente a aorta ela tende a ter uma certa ectasia, né, com a idade, né? Então, no idoso, a gente costuma encontrar uma ectasia da aorta, principalmente aonde? Na porção mais cranial, tá? Bem, a gente está falando em ectasia. O que é ectasia? A gente fala que a aorta está ectasiada quando ela tem um calibre aqui entre 2,5 e 3 centímetros, tá? Acima de 3 centímetros não é mais ectasia, é aneurisma, tá bom? Em relação aos achados de Doppler, espectral da aorta, o padrão espectral que você vai encontrar na aorta vai variar conforme onde você vai colocar o seu volume de amostra. Se você colocar o volume de amostra no segmento mais superior cranial da aorta abdominal, então antes daquela saída daquelas artérias viscerais que a gente já comentou, você pode encontrar um fluxo de padrão bifásico. Né? Por quê? Porque a própria saída daquelas artérias viscerais acabam levando a uma resistência menor, né, distalmente. Em contrapartida, se você colocar o seu volume de amostra na aorta distal, então depois que saíram todas as artérias viscerais e dali para frente você vai ter a bifurcação e as artérias ilíacas, o padrão espectral é trifásico, indicando o quê? Uma resistência distal alta, tá bom? Tem que ter aquele componentezinho reverso. É considerado normal a velocidade entre 70 a 140 centímetros por segundo. Aqui vale lembrar, né, que essa velocidade pode variar, pacientes jovens, crianças, idosos, miocardiopata, cardiopata. Então, pode variar, mas normalmente fica, né, nesse intervalo aqui entre 70 e 140 centímetros por segundo. As artérias ilíacas, lembrar que as artérias ilíacas, elas vão bifurcar, dando a superficial profunda, e depois vão lá para a perna femoral, né, e continua. Então, é um leito de alta resistência. As artérias ilíacas sempre tem que ter um padrão trifásico, né, no mapeamento espectral, e as velocidades um pouco mais elevadas, tá bom? Bem, aneurisma de aorta abdominal, né? Então, um dos parâmetros, né, eu já falei, é quando o diâmetro é maior que 3. Né? Então, maior que 3 não é ectasia, é aneurisma. Né? Ou o outro critério que a gente utiliza para todas as artérias, não só para a aorta, né, é quando o diâmetro, naquele segmento dilatado, que você está em dúvida se é aneurisma ou não, você vai medir lá o diâmetro. Se ele for 50% maior, né, 1,5 vezes maior do que o segmento normal adjacente, então é outro parâmetro, né, que nos permite diagnosticar como aneurisma, tá bom? Lembrar que dos aneurismas arteriais, né, de um modo geral, né, a aorta abdominal é o local mais comum, tá?
ela é mais frequente no segmento infrarrenal, então abaixo da emergência das artérias renais. Predomina nos pacientes, é mais frequente, né, nos pacientes do sexo masculino, acima de 65 anos, tabagistas e com histórico familiar. Bem, aqui uma informação, já foi questão de provar algumas vezes, né? Por definição, a gente viu, né? A aorta é maior que 3, artéria ilíaca comum, gente, a gente define como aneurisma quando o diâmetro é maior que 1,5 centímetros, tá? Então, até 1,2 está normal, 1,2 até 1,5 ela é ectasiada e acima de 1,5, né? Então, é um aneurisma, tá? Bem, assim como nos outros locais, né, é importante a gente sempre definir aneurisma verdadeiro, ter em mente, né, a definição, a diferença entre aneurisma verdadeiro, pseudoaneurisma, falso aneurisma. O aneurisma verdadeiro, então, é aquele em que você tem uma dilatação localizada da artéria, então ela vai possuir todas as camadas, né, da parede, né, da artéria. A causa mais frequente é a aterosclerose, e o pseudoaneurisma ou falso aneurisma não é uma dilatação da parede da artéria, né? Então é um hematoma, né, perivascular que fica contido, né, delimitado pelas partes moles adjacentes, porém ele continua com luz no seu interior e sendo alimentado então pela artéria que deu origem àquele hematoma. Então, ela geralmente está associada o quê? A trauma vascular, seja trauma por acidentes, seja por biópsias, punções, procedimentos, então, ou diagnósticos ou terapêuticos, tá bom? Bem, em relação à morfologia, né, do aneurisma de aorta, a gente pode ter o aneurisma fusiforme e o aneurisma sacular. O aneurisma fusiforme é aquele em que toda a artéria se dilata, né, de uma forma generalizada, e a artéria então fica dilatada e tem esse aspecto mais alongado. Então todas as paredes da aorta estão comprometidas. O aneurisma sacular é aquele que antigamente a gente falava que tinha forma de cúpula de abajur, né? Então ele envolve apenas um dos lados, né, do aneurisma. Então, se vocês olharem aqui nesse exemplo, a gente vai ver que a parede posterior, ela está relativamente preservada. Tem laterosclerose, mas não tem dilatação, né? E a parede anterior, então, é a que dilatou e formou esse abaulamento. Então, esse tipo de aneurisma, a gente classifica como aneurisma sacular, e é aquela que tem maior predisposição para romper em relação ao aneurisma fusiforme, tá bom? Quando a gente vai fazer a avaliação de um aneurisma de aorta, a gente precisa ter conhecimento de alguns parâmetros, né? Então, a gente precisa saber o que é o colo proximal do aneurisma, né? Então, o colo proximal do aneurisma é aquela distância entre a artéria renal localizada mais inferiormente e o início do aneurisma, né? Então, colo proximal. O colo distal, né, é aquela distância entre o final do aneurisma e a bifurcação, tá bom? Além disso, a gente precisa sempre fornecer o maior diâmetro transverso, a extensão longitudinal, e se for, geralmente é do segmento infrarrenal, a gente precisa estender a avaliação para as artérias ilíacas, ver se elas estão comprometidas ou não e dar o diâmetro dessas artérias em caso positivo, tá bom? Bem, em relação ao tratamento da aneurisma, a gente pode ter dois tipos de tratamento, né? Então, a cirurgia convencional, né, em que o médico vai lá, abre, né, aquele segmento dilatado, e ele faz o quê? Ele coloca uma prótese, né, aqui, naquele segmento dilatado, tá bom? Esse tipo de tratamento a gente tem o quê? Suturas, né? Então, proximal, término terminal, né? Então, você vê a sutura da aorta com a prótese aqui em cima e nas ilíacas, né? Então, você tem vários pontos de sutura e a própria abertura da parede da aorta, tá? Então, como é uma cirurgia aberta, gente, quais são as principais complicações desse tipo de tratamento, né? Então, uma delas é infecção,
né? E a outra é o pseudoaneurisma, né? Se por algum motivo, né, continuar a extravasar sangue aqui, porque esse ponto ficou deficiente, teve uma deiscência de algum ponto, sei lá, por algum motivo técnico, começa a ter extravasamento de sangue por aquele local, você pode ter formação de pseudoaneurisma. Tá? Então, na cirurgia convencional, as principais complicações são pseudoaneurisma e infecções. Outro tipo de tratamento é o tratamento endovascular, né? Então, no tratamento endovascular, você não tem, né, essa incisão da parede da artéria, né, com pontinhos, nada disso, né? Então, você faz uma punção da artéria, leva o stent através de um catéter introdutor e ele vai lá e vai acoplar, abrir, né? E vai acoplar ali naquele segmento dilatado, tá bom? Então, nesse tipo, você não tem a abertura da artéria nem sutura, tá? Qual é a principal complicação desse tipo de tratamento, né? É o endoleak, né? Então, todo mundo já ouviu falar do endoleak. O endoleak, né, por definição, é a presença de fluxo, né, externo à prótese no interior do saco aneurismático. Tá? Então, aqui você tem um exemplo. Você tem um aneurisma de aorta. O médico foi lá, colocou aqui, né, o stent. Né? Então, se esse stent for bem posicionado e acoplado, o que vai acontecer? O sangue que vem pela aorta, ele vai continuar pelo stent e vai seguir seu caminho. Eventualmente, você pode ter algum problema de ajuste, de acoplamento aqui da prótese, que pode ser na região proximal ou na região distal. Tá? E ocorrer extravasamento de sangue através daquela área que não ficou bem ajustada. Então, este tipo de endoleak é chamado de endoleak tipo 1. Então, tipo A, quando é em cima, tipo B, quando é embaixo. Então, o endoleak tipo 1 ocorre nas extremidades por uma oclusão inadequada da prótese, né, do stent, né, ao saco aneurismático. Então, há uma separação entre esses dois componentes por onde vai havendo extravasamento de sangue. O tipo 2 é quando esse fluxo que você encontra no interior do saco aneurismático, fora, né, do stent, ele é dado por ramos colaterais. Tá? Então, esses ramos colaterais, né, geralmente se originam da artéria mesentérica inferior ou dos ramos lombares, né, é o tipo mais comum de endoleak observado e normalmente ele se resolve espontaneamente sem necessidade de intervenção. Tá bom? O tipo 3, né, é quando você tem alguma falha estrutural da prótese. Tá bom? Então, ou você tem quebra, ou você tem lesão daquela prótese, fica uma falha, né? E através daquela falha, então, há um extravasamento de sangue da endoprótese para o saco aneurismático. O tipo 4, ele é decorrente do próprio material, né, da prótese. Né? Então, a porosidade desse material permite a passagem do sangue, né, da endoprótese para o saco aneurismático. E o tipo 5 é chamado de endotensão. Neste tipo de endoleak, quando a gente vai fazer o exame, a gente não consegue detectar fluxo. Parece um exame normal, né? Você não vê fluxo fora da prótese, no interior do saco. Só que o que acontece? Faz parte do exame você medir o diâmetro do saco aneurismático. Né? Então, não adianta só avaliar a endoprótese, você precisa medir o diâmetro do saco aneurismático. O que a gente observa? Que aquele saco aneurismático continua a crescer. Ele continua a expandir. Então, é aquele endoleak em que a gente não consegue demonstrar, porém, você observa um crescimento contínuo do saco aneurismático. Daí a importância de sempre medir, né, o diâmetro, né, nesses exames de controle desses pacientes, porque é a única forma da gente fazer o diagnóstico de endoleak tipo 5, tá bom? Então, aqui é um exemplo de endoleak, tá? A gente vê o saco aneurismático, né? Aqui já está o componente bilíaco, né? Você vê duas bolinhas, que são as próteses, né? Então, componente ilíaco. O normal é o quê? É a gente ver fluxo só aqui, dentro da prótese. E aqui a gente observa um fluxo, né, fora
da prótese dentro do saco aneurismático, então caracterizando um endolique, tá bom? Bem, vamos passar a falar um pouquinho de aneurisma micótico, né? Então, aneurisma micótico é qualquer aneurisma que resulta de um processo infeccioso que compromete a parede da artéria, tá? Aqui, apesar do nome micótico, pode ser fúngico, pode ser bacteriano. Então, é um processo inflamatório, infeccioso, na realidade, que vai pegar a parede da artéria, vai levar a uma lesão, muitas vezes a uma destruição daquela parede da artéria, e aquela artéria dilata, né, originando um aneurisma, tá? Essa contaminação da parede arterial pode ocorrer por via hematogênica, né, por contiguidade ou por uma inoculação direta, né? Então, tipo um trauma vascular mesmo, né? É um aneurisma que tem importância da gente lembrar dele aonde? Nos pacientes drogaditos, né? Então, pacientes usuários de drogas intravenosas, imunodeprimidos, né? É outro grupo, e após procedimento vascular invasivo, seja terapêutico, seja diagnóstico, tá bom? Bem, lembrar que antes, né, de você ter o aneurisma propriamente dito, então aquela dilatação da parede da artéria, a gente vai ter uma fase inicial que precede essa dilatação, em que a gente vai ver o quê? Os sinais infecciosos, né? Então a gente vai ver irregularidade da parede da artéria, você pode ver um edema periaórtico, coloquei aórtico aqui, mas pode ser em outras artérias. Um aumento, né, um borramento das partes moles, tá? Então perivasculares, tá bom? Bem, esse tipo de aneurisma micótico, na maioria das vezes, ele tende a ter a morfologia sacular, tá bom? Dependendo do agente, a gente pode encontrar gás associado, né, e coleções líquidas, tá bom? Coloquei aqui que das artérias periféricas, gente, a mais frequentemente acometida é a femoral, tá? Bem, rotura de aneurisma. Né? Então, rotura de aneurisma é uma emergência cirúrgica, não é uma urgência, é uma emergência. Né? Então, alta mortalidade, né? Quase 90% desses pacientes vão a óbito. Né? Então, aquele paciente pode apresentar um quadro clínico vago, referindo dor, né? Que pode ser lombar, hipogástrica, inguinal, né? Hipotensão, massa pulsátil, palidez e sudorese. Né? Então, ele vai ter sinais de hipotensão e hipovolemia. Tá? Aqueles aneurismas maiores, então com diâmetros acima de 5,5 centímetros, são mais propensos à rotura e tem indicação então de tratamento, né, cirúrgico. Quando ocorre a rotura, a gente vai depender muito, né, do tamanho da rotura, do tamanho do extravasamento sanguíneo que pode ocorrer ou não. Tá? Então, a gente vai ver borramento dos contornos, borramento dos planos adjacentes, pode encontrar hematomas adjacentes, né? Então, vai depender muito ali, cada caso vai ser um caso. Né? Então, aqui é um exemplo, né, em que a gente observa a área de rotura do aneurisma com extravasamento ativo. Né? Então, está havendo um sangramento ativo no caso dessa rotura. Tá? Bem, rotura é uma coisa, dissecção é outra. Lembrar que a dissecção pode ocorrer em aneurismas normais e em aortas normais e em aortas aneurismáticas, tá bom? Bem, a dissecção se caracteriza por ser o quê? Né? A gente vai ter uma lesão da camada íntima da artéria e o sangue, né, começa a correr, a dissecar e a correr pela camada muscular. Né? Então, quando o sangue disseca, né, aqui e começa a correr pela camada muscular, o que ele vai fazer com a camada íntima? Ele vai jogar lá para a luz. Né? Então, o aspecto característico da dissecção de aorta, o que é? É a presença de dois lúmens, né? Duas luzes, a falsa e a verdadeira, separadas pela íntima deslocada, que é o flap intimal, né? Que a gente vê no ultrassom como uma linha ecogênica e hiperecogênica. Geralmente, muitas vezes essa linha apresenta batimentos, né, junto com o fluxo sanguíneo ali, né, e indicando então que houve uma dissecção,
tá bom? A dissecção pode ocorrer espontaneamente, tá? É mais frequente em adultos de meia idade e idosos. Um fator importante, o que é? É a hipertensão. Mais do que a hipertensão, a crise hipertensiva, tá bom? Outras causas, né, são aquelas causas de tecido conjuntivo, né, alterações de tecido conjuntivo, como síndrome de Marfan, necrose cística da média, e causas adquiridas, como causa adquirida, a sífilis, tá? Lembrar que a maioria das dissecções de aorta abdominal, na realidade, são extensões de dissecção de aorta torácica. Então, a dissecção começa lá no tórax e se estende para a aorta abdominal, tá? Bem, em relação às doenças obstrutivas, gente, doença obstrutiva é uma forma, né, de descrever o quê? São aquelas doenças que causam, né, estenose da aorta, né? Então, como principais, como algumas, né, a gente tem a síndrome de Leriche. Síndrome de Leriche nada mais é do que uma ateromatose numa forma bem severa, tá? Então, pode levar à oclusão da aorta ilíacas, né? Então, está associado o quê? A tabagismo, dislipidemia e diabetes. Nenhuma novidade, né? Podemos ter as arterites, né, que são de causa autoimune, que a gente já viu algumas quando a gente falou de carótida, né? Então, arterites de Takayasu, de células gigantes, então aquelas relacionadas à espondilite anquilosante, né? Artrite reumatoide, ou podemos ter aquelas arterites infecciosas, né? Então, relacionadas, sobretudo, ao Staphylococcus aureus salmonella, tá bom? Bem, essa síndrome da aorta média, na realidade, nada mais é do que o quê? É do que a displasia fibromuscular. Tá? Então, a gente já viu que a displasia fibromuscular ela tem uma tendência de pegar artérias de calibre médio, então artéria renal, né, principalmente, né, carótida, né, que a gente já viu, porém pode comprometer também a aorta, tá bom? Então, é uma arterite não inflamatória, né? É o que diferencia, por exemplo, do Takayasu, tá bom? Então não tem, se você fizer um corte ali, uma biópsia, for ver, não tem célula inflamatória, tá bom? Então, displasia fibromuscular, síndrome da aorta média, envolve ramos viscerais, então artéria renal em 60 a 90%, aí vai depender muito da literatura, né? Dos pacientes está comprometida, pode pegar artéria mesentérica superior em 35, 50, pode pegar carótida em 60%, né? Então, tende a pegar artéria de calibre médio, tá bom? É uma causa importante, né, que deve ser pesquisada, né, de hipertensão em crianças, tá? Então, pacientes bem jovens, tá bom? Aqui para lembrar, né, gente? Quando a gente tem uma estenose arterial, seja por que causa for, né, tudo bem que a causa mais frequente é aterosclerótica, lembrar que ocorrem alterações hemodinâmicas não só no local da lesão, né, mas antes e após, tá bom? Então, antes da lesão, a gente pode ter uma elevação da resistência, essa artéria pode ficar mais calibrosinha, né, mais ectasiada, né? No local da lesão, a gente vai ter o quê? Aumento da velocidade, turbilhonamento de fluxo, e distalmente a gente vai ter uma vasodilatação compensatória, levando a uma queda na resistência, tá bom? Em relação à graduação das estenoses na aorta, ela segue o mesmo princípio das artérias periféricas, tá? A gente mede a velocidade no local da estenose, então você vai medir a maior velocidade, você vai usar a maior velocidade que você obtiver aí, prestar atenção no ângulo Doppler, você vai dividir essa velocidade pela velocidade no segmento antes, né, do local da estenose. Se essa velocidade dobrar, né, então velocidade 2 vezes maior, se essa relação for igual a 2, maior que 2, né, a estenose a gente classifica como maior que 50%. Se essa velocidade triplicar, né, a gente classifica em maior que 70% ou 75%. Tá bom? Então, nessas estenoses significativas, a gente pode encontrar fluxo tardos parvos, então, nos segmentos distais àquela área de estenose.
tá bom? Lembrar que suboclusão, gente, muitas vezes a gente não utiliza parâmetros de velocidade, a velocidade pode estar reduzida, pode estar aumentada, né? Então, o diagnóstico de suboclusão, na maioria das vezes, é feito o quê? Pelo mapeamento Doppler colorido, e a oclusão é mais fácil, né? Você vai ver material ecogênico na luz, geralmente na aorta, nas ilíacas a gente consegue ver, porque são estruturas vasculares mais calibrosas. Você vai jogar lá o Doppler colorido, você não vai ver cor no interior da artéria, você vai jogar